Café com Perito. Vamos começar. Você falou aí, ganha bem, paga bem. Vamos falar de dinheiros. Ah, sobre as perguntas, você mandou um monte de perguntas, a gente só selecionou. Tá, vamos lá, vamos aqui, falar assim, de quem sabe faz ao vivo, né? E você é cabeção, você sabe, você vai saber responder, a gente sabe disso. Eu tô igual aquele... Tem um desenho, como é que é? O Pink Cérebro. Tô igual o cérebro, né? É, isso aí. O cabeção. Você é o cérebro. Tá, vamos lá. Dinheiros. Quanto... Foi a sexta pergunta que a gente selecionou. Mas correu pra chegar na sexta, né? Vamos falar de dinheiro. Valores. Tá, vamos lá, falar de dinheiro. Não, realmente. Quanto ganha um perito? Tá, vamos lá. É uma das perguntas que eu mais recebo lá no Insta. E é normal que o engenheiro queira saber se realmente vale a pena. Então vamos lá, sem mistério e sem exagero. Vou dividir o caso em algumas perícias, tá? Perícia de concessionária de prestação de serviço público. Água, esgoto, gás. No Rio de Janeiro, por causa da súmula 360, o valor o valor é tabelado. 4 salários mínimos. Em outros estados, os honorários variam, mas os valores ficam parecidos. E quando você precisar de uma referência, uma dica para você. Usa a tabela do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia. Cada estado da federação tem um IBAP. E lá tem um indicativo da região com relação aos honorários. Te dá uma base muito sólida para estimar os honorários. Voltando aqui, perícia de concessionária. Quanto tempo você gasta de trabalho para 4 salários mínimos? A vistoria, em geral, demora 30, 45 minutos. Um laudo, de 8 a 12 horas, dependendo da complexidade. Eu já tive caso que eu fiz a perícia de manhã e entreguei o laudo na parte da tarde. Mas aí vamos lá. Eu tenho 22 anos de estrada. Quando eu comecei, o mato era alto. Eu tenho processo de trabalho definido. Fluxo interno, modelo próprio, método. Isso me dá agilidade, sem perder qualidade técnica. Isso é o principal. Para quem está começando, claro, vai levar mais tempo. E tá tudo bem. Lembra, primeiro você nunca esquece? Meu primeiro laudo demorou pacas. Agora, outro tipo de perícia, vício construtivo. Aqui, o padrão é bem regular. Vistoria, 30, 40 minutos. Tempo de escritório, 5, 8 horas de laudo. Os laudos seguem uma faixa bem parecida com as perícias simples. Geralmente entre 5 10 mil, depende da complexidade. Se você pegar, como eu já peguei, um refit de um condomínio, um prédio comercial, 25 andares, rooftop, fachada, de vistoria, foi uma semana. Com certeza não são 10 mil reais. O valor é outro. Quanto tempo que eu demorei para entregar o laudo? Eu fiquei dedicado 2 semanas. Então, tudo depende da sua complexidade. Algo simples, 5, 8 horas, tudo bem. Vamos para avaliação de imóvel. Aqui, o céu é o limite, e vocês vão entender por quê. O valor ele muda com área, padrão, finalidade, o método que você vai utilizar de avaliação, o nível de informação e por aí vai. Tem perícia de 20 mil,
30 mil, 100 mil. Depende da complexidade. Quer um exemplo simples? Vamos lá. Fazer agora um exemplo, fazendo um questionamento bem simples. Quanto vale o aluguel de um estaleiro? Isso. Nossa, a menor ideia. Não é nada que dê para resolver em 2 dias de vistoria. Tem terreno para avaliar, tem benfeitoria, tem equipamentos. É uma perícia de grande porte, densa, que exige profundidade técnica. E os honorários vão acompanhar isso. Outro exemplo, torre de telecomunicação. Todo mundo, eu estou aqui sem celular, todo mundo tem celular. Você já reparou a quantidade de torres de telecom? Nenhuma operadora compra o terreno. Ela aluga parte dele, assim como aluga parte da cobertura dos prédios. E você pensando que a avaliação de imóvel é só avaliar casa, loja, apartamento, né? Engenharia legal é um mundo que vocês ainda não conhecem. Só fazer um adendo aqui. A gente quando viu o vídeo, né, editou o vídeo da antena, a gente se olhou assim e falou, como assim isso é alugado? É que eu falo, não é próprio, é alugar. Gente! Eu vou contar um pouco aqui do meu passado. Eu já trabalhei, eu já tive a engenharia legal como segunda fonte de renda. Eu era engenheiro de campo da Nextel. Na verdade, eu fiscalizava a estação rádio-base da Nextel, a implantação, a montagem. Então, tinha o pessoal do Site Acquisition, que pegava os dados das antenas, tinha um ponto central e ali procurava pontos periféricos com relação à melhor negociação de valores e ali escolhia o ponto. Nenhuma é comprada. Todas são alugadas. Você aluga parte do terreno, você aluga parte da cobertura e ali faz todo o processo de instalação. Essa parte da obra, da instalação, eu fazia a fiscalização. Aí depois que a gente viu, eu achei... Aí a gente começa a prestar atenção, né, nas coisas. Tem até terreno que tem casa e tem uma antena, né? É o que mais tem. Montei muito. E você não vai acreditar. Tem casa que tem uma antena, quando você vai olhar, tem 2 containers diferentes. Um container de uma operadora, o outro container de outra operadora. Ou seja, tem uma operadora que alugou o terreno e ela aluga parte da antena dela para outra operadora colocar ali os seus equipamentos. Então ela aproveita a torre e coloca ali só o container com todos os equipamentos de tecnologia que ela precisa para sinal e tudo mais. É um mercado muito interessante, que pouquíssima gente conhece. Se você parar, começa a andar na rua, olha para o chão para não cair, mas olha um pouco para cima. Você vai ver muita antena. Eu, quando estava conversando com os colegas, bicho, olha para cima. No mesmo local, assim no horizonte, nós contamos 4 antenas. Sem andar, sem sair nada. Uma antena ali, 2 quadras tem outra, mais 3 quadras tem mais uma. Um monte de antena. É um mercado que pouquíssima gente conhece. E telecomunicação, você tem a avaliação da renovatória, do contrato de aluguel normal, e você tem a parte de vício construtivo ou de patologia quando ele está localizado na cobertura. Então, é a Disneylândia. É um mundo da perícia. É um maravilhoso mundo. É o oceano azul da perícia judicial, que muita gente não conhece, não entende e precisa saber. Agora vamos lá, vou voltar para a parte do valor, porque senão vão dizer que eu estou fugindo da pergunta. Para não deixar sem
sem uma ideia de valor, porque já viu que tem muita variação. Para não deixar no escuro, pensa que essas perícias em geral vão te dar um valor, o laudo ele fica num valor em torno de 25 mil reais. Isso é uma boa referência. Agora muda muito. Se o imóvel está na rua, se o imóvel está dentro de um shopping, se é de telecom, se é um imóvel industrial, tipo um estaleiro, tipo uma jazida de exploração. Então, varia muito. Inclusive, essa parte não vamos fugir do assunto não, só para esclarecer, que muita gente também não conhece. Muita exploração minerária, a exploradora, ela não compra direto o terreno. Ela faz um aluguel de arrendamento para pesquisa no terreno. Então ela fica 2 anos, 3 anos pagando o aluguel e fazendo uma exploração, mas não é retirando, fazendo uma exploração investigativa para verificar se a jazida realmente vai trazer aquele benefício e custo que ela espera. Daí entra-se na negociação de aquisição ou continua num contrato de aluguel. Então tem muita coisa que a trivialidade da engenharia o pessoal não explica e muita gente não sabe e continua sem saber. Eu não faço muito mistérios. Essa entra naquela de alta complexidade, né? Isso, tem perícia de alta complexidade. Perícia ambiental, estrutural, lucro cessante. Aqui realmente não tem como cravar valor, porque varia muito. Perícia ambiental, na maioria das vezes, é multidisciplinar. Você vai precisar de um assistente técnico de biologia. Eu até comentei um caso agora. A atividade que você vai precisar, muitas vezes, de um assistente técnico, você como um perito, ela é bem específica. Eu não estou falando de limite de área de preservação ambiental, de terreno, nada disso. Perícia ambiental mesmo, complexa. Envolve obra, proximidade com patrimônio histórico cultural. Contei o caso aqui desse meu amigo que o poste está mijando no cachorro. Ele me chamou para ser assistente técnico dele numa perícia que envolve imóvel tombado. Lucro cessante, você analisa a série histórica de dados. Ou seja, cada caso tem seu mundo próprio. O que eu posso dizer com segurança é o seguinte: o céu é o limite. E quanto maior a complexidade, maior o honorário. Isso é natural e justo. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Porque depende realmente da complexidade. Mas já dei bons valores para o pessoal ter uma ideia e noção sobre isso. Ah, detalhe, deixa eu falar aqui. JG. Tem perícias que são JG. O estado que menos paga é o Rio de Janeiro. R$ 767. Mas você não faz uma única JG. Você faz 2, 3, 4. Ou seja, 760 vezes 3, 4, vezes 4, já deu aí R$ 2.100. Para você gastar 5 dias, não paga tão mal assim. E eu já fiz um café com perito falando de JG e sucumbência. É um casal. Esse casal muitas vezes não se separa. Dá uma olhada lá que vocês vão gostar do assunto. Foi o segundo episódio. Eu explico bem sobre isso. E é possível viver só de perícia? Essa é a nossa 7ª pergunta. Vamos lá. Sim, é possível. Muita gente vive só disso. Eu tenho colegas engenheiros
que trabalham exclusivamente com perícia para o Tribunal de Justiça do Estado. Outros atuam em duas frentes, a estadual e a federal. Tem colega também que não fazem perícia, atuam somente com assistente técnico. Muita gente que trabalha só com um nicho específico, assistente técnico de shopping, não faz outra coisa, construtoras, condomínios, tem gente que fica só no mercado imobiliário, tem gente que é especialista em telecom. Ou seja, sim, é possível, tem gente vivendo só de perícia há anos e tem espaço para muito mais engenheiro. Mas não existe uma porta de entrada, não tem uma única porta de entrada. Existem dois cenários. Se você está desempregado, a perícia é a oportunidade real. Você tem tempo, formação e um mercado te esperando. Vale a pena começar direto, sem medo. Se você é CLT, mesmo se você estiver frustrado com a engenharia, se sentir desvalorizado ou ganhando abaixo do piso, acontece infelizmente, não larga tudo de vez. Faz o teste com a perícia. Por que faz o teste? Porque a perícia funciona muito bem como segunda fonte de renda. Você começa devagar, pega um, depois pega o segundo, pega 3 perícias por mês, vai entendendo o fluxo, o processo, os prazos, vistoria, laudo, a rotina do cartório. O ponto-chave é: a perícia não concorre com sua atividade principal. Ela se encaixa na sua agenda. Acabei de dar exemplo, uma vistoria simples, leva 30, 45 minutos. O laudo você faz no seu ritmo. Com o tempo, você se organiza, você organiza o seu processo interno, começa a ter previsibilidade. A partir daí, você escolhe o que aceita, o que não aceita, quanto quer ganhar, a área que quer se aprofundar. Tem engenheiro que mantém as duas rendas. Tem engenheiro que vira a chave gradualmente. E tem engenheiro que migra 100% para a perícia, de forma natural. A gente tirei um exemplo seu, né? Foram 24 nomeações numa única vara? Eu falei sobre isso, 24 nomeações numa única vara. Aí, galera. Tá perdendo tempo. E ó, eu sei que nessa vara eu não sou perito único, porque o normal é um juiz ter um rol de peritos de engenharia. 3, 4. Eu sei que nessa região, que eu fui nomeado em 25, existe uma demanda muito grande de concessionária, de prestação de serviço público. Foi feita uma expansão de infraestrutura e tudo mais, então tem alguns problemas que é natural de engenharia, de obra finalizada ou sendo implantada. Então tem um volume grande de questionamento, de ações de consumidores insatisfeitos. Então tem esse volume exagerado de perícia numa região específica. E eu sei que lá, vamos lá, esse meio de perícia, ele não é tão grande quanto vocês imaginam. Poxa, obrigado. Posso botar esses? Claro. Não, cara. Agora pegou ele, hein? Ah, vai atrás dele. Depois vai ele atrás volta. dele. Vai, ele é... Ele tá vivo. Tá vivo. Poxa, traz mais 2 expresso. Claro. Perfeito. Ah, e uma aguinha também com gás. Perfeito também. Ele vai Bota a mãozinha aí pra parar. Isso, quem para de seguir. Voltamos ao normal. Agora aparece aí, que ele perdeu o rosto. Perdeu? Perdeu. Voltei? Não. Ih, não voltei, tá me procurando.
Me procurando? Achou! Ó o papai aqui. Segue o pai. Segue o baile, vamos seguir o baile. Não, segue o pai. Isso. Segue o pai, porque o Vamos. pai, esse aí é... Oitava pergunta. Não, vai, deixa. Eu ia comentar outras coisas, mas não precisa não. Senão eu fico falando, já não é gosto de falar, né? É muita experiência. Tá, vamos, A tem gente que ter. depois vai... Tem um tempo de programa, vamos lá. Qual é o risco de ser perito? Ó, o risco de ser perito é você gostar muito da atividade e só querer fazer isso. É o único. É o único. Vamos lá. O perito, ele não corre risco. Por quê? Ele só corre risco se afirmar algo sem base técnica. Se você fizer isso, você não é engenheiro. O perito responde pelo que afirma tecnicamente. Somos engenheiros. Isso faz parte da nossa rotina. Nenhuma atividade até agora é diferente disso. Nada além disso. Simples assim. Responsabilidade existe, claro, mas é a mesma coisa do que você já faz como engenheiro, por exemplo. Você não assina RT? Você tem responsabilidade por isso. A regra é clara. Se você afirma, precisa provar. Se você concluiu, precisa comprovar. Simples assim, isso é engenharia. Agora, como evitar qualquer problema? Seguindo exatamente isso. Engenheiro trabalha com método. Método não é filosofia, método não é promessa, método não é jargão, não é uma palavra solta. Método é o conjunto de procedimento técnico e normativo que te impede de cair em erro. Você tem que ler certo, vistoriar certo, registrar certo, aplicar norma, concluir o que pode ser comprovado. Simples, objetivo, 100% engenharia. Perícia não tem espaço para achismo, assim como engenharia. Perícia é o espaço para quem vai demonstrar tecnicamente o que aconteceu. Quando você trabalha com evidência, coerência técnica, o sistema te respeita. Juiz, cartório, advogado. Ó que chegou aí, maravilha. Opa! Deixa eu fazer a troca. Não, captou ainda não. Bem aqui pra Você tá bem? Deixa que eu boto. atrapalhar vocês. Vou ver uma... Não, sem problema. Obrigada. Vou trazer de volta. Agora me captou. Tem que fazer de tudo. Não deu certo. A gente... Ah. Ó, Voltamos? Voltamos. Rapaz, eu me perdi não. Eu tava falando falou que sobre... te respeita, juiz, exatamente. cartório, advogado. Ah, lembrei. Eu tava falando que o engenheiro trabalha com evidência e coerência técnica. Nenhum engenheiro faz por achismo. Você você consulta a norma para dar o parecer final. Todo engenheiro faz isso. Então, engenheiro não tem medo de responsabilidade, porque senão não era engenheiro. Você já vive isso, essa responsabilidade. Assinar cálculo, obra, serviços. Responsabilidade não assusta quem sabe o que está fazendo. Risco não está na perícia. Risco está em fugir da técnica. Risco existe para quem trabalha no achismo. Quem segue evidência, norma, obrigado, coerência, nunca tem problema. E é assim que o bom engenheiro trabalha.
Você faz alguma coisa diferente disso? Não faz. E é isso que faz um perito. Engenharia. Muito bem, vamos de café. Para a última pergunta. Opa! Vamos lá. Nona pergunta. Tempo na tela. Pô, eu esqueci de pedir um shot de limão pra botar aqui, mas tá bom, deixa assim. Ah, essa também tiveram algumas perguntas. Cafezinho tá bom? Forte e encorpado, como café com perito. Alexandre, preciso entender de direito para atuar. Vamos lá. Pergunta é boa. Simples e direto. Não. Você não precisa entender de direito para atuar como perito judicial. O perito não julga, não interpreta a lei, não escolhe tese jurídica. Quem faz isso é o juiz e advogado. Sabe o que o perito faz? Aquilo que engenheiro sabe fazer. Engenharia, para esclarecer um problema técnico. Dica de ouro. Você não precisa entender de direito, mas precisa saber navegar dentro do processo. Isso é completamente diferente. Você precisa entender onde achar as informações técnicas. E para isso, precisa saber identificar peça inicial, contestação, despachos do juiz, quesitos, anexos técnicos, documentos relevantes, nada jurídico, nada complexo. Apenas organização de leitura. E é aqui que a maior parte dos engenheiros tem dificuldade no começo. O problema não é o direito, é o processo. O processo jurídico. Mas quando você entende o fluxo processual, a perícia fica simples. Você lê certo, coleta a informação certa, trabalha certo. E por isso que eu sempre digo, perícia não é sobre direito, é sobre saber onde está a engenharia dentro do processo. Isso é exatamente o meu método laudo, do meu curso que eu ensino. Tem parte específica sobre como navegar no processo, como separar o que importa, como identificar o fato técnico, e eu ainda mostro isso em processos reais. Honorários que eu estimei, como justifiquei, como fiz o laudo, como respondi à impugnação. É perícia na prática. Em resumo, não precisa entender de direito, só precisa saber onde procurar as informações. Simples assim. O resto é 100% engenharia. Agora, vou te passar aqui o pulo do gato que ninguém te explica. Existem duas peças que são extremamente importantes. Peça inicial e contestação. Por que que são importantes? Nessas duas peças estão os fatos técnicos, mas explicados por alguém que não entende tecnicamente do assunto. Ou seja, você tem um briefing técnico superficial. E ali você encontra o que supostamente aconteceu. Mas por que briefing técnico? Por que eu chamo disso? Porque grande parte do documento está em argumentos jurídicos que não são para explicar o fato. Eles servem para outra coisa. Na inicial, convencer o juiz a aceitar a ação.
Na contestação, convencer o juiz a rejeitar o processo. Simples assim. Mas vamos lá. É aqui que muitos engenheiros se confundem, principalmente no começo. Você lê a peça inicial e não percebe quando começam os argumentos jurídicos. E aí você se perde na retórica jurídica. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. Advogado estuda anos para dominar essa retórica jurídica. Engenheiro não. Se você confundir argumentação jurídica com fato técnico, você se enrola e ainda coloca em dúvida aquilo que você realmente sabe. Porque você nem entende qual é o fato, o problema técnico que precisa ser resolvido. É exatamente por isso que o método laudo resolve isso no início da carreira. Ele encurta o caminho, evita que você perca tempo, te dá segurança para atuar desde o primeiro processo. É algo bem simples, mas você tendo alguém que tem mais de 20 anos de experiência para te encurtar o caminho, te mostrar o pulo do gato, os atalhos, com base em algo prático que realmente já aconteceu, foge do achismo. É perícia na prática. É isso que eu consigo explicar para vocês. Eu acho que foi bem explicado. Excelente explicado. Muito obrigado. Acabamos as perguntas? Acabamos, essa foi a última. Que bom. Ó, vamos abrir mais caixinha, tá? Não, eu gostei. Vamos abrir sim. Muita Mas acabaram pergunta. todas as perguntas? Não tem pergunta que foi mandada e ainda está na... Não, a gente pegou um compilado de tudo. Tinha muitas perguntas ali que era a mesma coisa, mas de forma diferente. Foram, acho que 38 perguntas. Coisa dessa, né? Na caixinha. Pô, legal, né? Numa caixinha. Né? Eu cheguei a responder muita gente direto ali no inbox ali do Quando você Insta. mandou todas as perguntas pra gente, a gente pegou, fez uma análise ali e falou assim, são mesmas perguntas, mas de formas diferentes, né? Tá, E eu essa tenho... como que foi o que exatamente faz um perito, essa foi a única, assim, que eu achei, ninguém tinha perguntado isso. Eu falei, essa tem que entrar. Eu tenho que agradecer minha equipe técnica, porque tem Instagram, tem TikTok, tem várias redes. Então, eles fazem um filtro, me mandam as perguntas e eu passo as respostas. Procuro responder todo mundo. E é o ideal a ser feito. Por isso, da ideia da caixinha que o pessoal da produção me passou. Olha, tem muita pergunta, você não vai dar conta de responder todo mundo direto, vamos fazer a caixinha e selecionar? Eu achei sensacional. Mas eu procuro responder todo mundo. A produção me dá sempre uma ajuda para direcionar. Eu acabo respondendo também muita pergunta de quem não é engenheiro civil que quer entrar no mercado também, né? Isso acontece. Tem coisa de pergunta técnica que a gente fica assim, mas o que é isso? Ah, não, pergunta para Alexandre. Alexandre vai saber responder. Alexandre, é isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Isso aí a gente vai começar a fazer isso aí uma vez por semana, porque tá sensacional. Tá muito bom. E, gente, a gente finaliza por aqui. Acabou o nosso café, mas a gente Acabou o vai na café, água com mas tem gás. água com gás. Água com gás. Café com perito. Até o próximo Café com Perito. Até.